Olá, queridos. Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre ser forte e corajoso. Esse texto é um texto muito conhecido de Josué, está em Josué 9, que fala o seguinte: Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nesse texto a gente vê, alguns versículos antes, que Moisés ele morreu, o Senhor levou Moisés para si, e Josué começou ali o seu ministério assumindo, né, herdando a missão que Moisés ele estava até então guiando o povo à Terra Prometida. E a palavra do Senhor para Josué foi ser forte e corajoso. E às vezes eu me pergunto, mas por que Deus falou para Josué para ele ser forte e corajoso, se Josué ele era alguém que andava constantemente com Moisés, se Josué era aquele que era um dos 12, foi um dos 12 espias que voltaram com ousadia e coragem e falando, não, nós cremos, nós vamos sim conquistar a terra prometida. Por que Deus falou para Josué ser forte e corajoso? A gente precisa entender um pouco o contexto de Moisés. E se nós olharmos, Moisés ele foi o grande líder, o grande profeta, é, o grande libertador do povo, né, do Egito. Então, não era fácil você substituir um líder dessa altura. E nós podemos dizer, inclusive, que Moisés ele é um tipo de Cristo, ele é uma referência de Cristo para os tempos, né, daquela época. Então, ele era o grande libertador daquele povo. Substituir esse líder não é fácil. Se nós compararmos, né, fazer um paralelo entre Moisés e o povo, a gente vê que Moisés era quem subia ao monte. O povo tinha medo. O povo não queria subir e falar para Moisés: Moisés, vai no nosso lugar, fale com o Senhor, porque nós mesmos, nós não queremos, podemos ficar aqui embaixo, está tudo bem. Moisés falava face a face com Deus. O povo falava o quê? Não, me representa, vai lá, você fala com ele, você tem mais, usando as minhas palavras, você tem mais intimidade com o homem, com Deus, então vá você no meu lugar, não precisa, a gente fica aqui embaixo. Moisés ele tinha acesso total ao Senhor. Ele via o Senhor face a face, como falei agora há pouco. O povo dependia de Moisés. E aí nós encontramos Josué, que nesse período que Moisés estava como líder, Josué acompanhava Moisés o tempo todo. E de repente agora Josué se torna o responsável por tudo aquilo. Então vem o Senhor e fala: ser forte e corajoso. E quando a gente fala ser forte e corajoso, a pergunta que nós temos que fazer: nós temos sido fortes e corajosos? Porque o Senhor ele veio, ele morreu na cruz e o véu se rasgou e nos deu acesso direto ao Pai. Nós temos sido fortes e corajosos em encontrar o Pai? Moisés subia ao monte para encontrar o Pai. Você tem subido ao monte, você tem buscado a face de Deus, ou você tem demandado, como o povo demanda, a Moisés subir ao monte? Nós não podemos, queridos, depender de outras pessoas. E a palavra do Senhor falando para Josué aqui é o seguinte: Josué, Moisés já foi. Não dependa mais de Moisés falar comigo. Se você forte e corajoso, venha me busque, venha e ouça a minha palavra e conduza esse povo. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, assim como eu mostrei para Moisés. Mas Moisés já passou. É agora a sua vez de caminhar comigo. É a sua vez de ouvir a minha voz, é a sua vez de caminhar, de conduzir esse povo à terra prometida. Como eu falei, Jesus morreu na cruz e pagou esse preço. Assim como Moisés conduziu, fazendo esse paralelo do tipo de Cristo, Moisés conduziu o povo até um certo ponto da caminhada. Então Jesus morreu na cruz, rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai. Com isso, agora compete a nós buscarmos ao Pai. A nós temos acesso ao Pai. O que acontece é, quantas vezes nós dependemos de outras pessoas buscarem Jesus no nosso lugar? Quantas vezes nós dependemos dos nossos pastores e líderes e ensinadores
Não que essas pessoas não possam fazer o seu papel, faz parte do papel pastoral, buscar ao Senhor, guiar o seu povo. O pastor, ele é o anjo da igreja, mas nós temos acesso ao Pai, porque nós não buscamos o Senhor. Porque nós dependemos de cultos, de reuniões, de encontros. O Senhor, Ele quer um encontro pessoal conosco. E Ele fala, ser forte e corajoso, não dependa, não transmita, não transfira a tua oportunidade de encontrar o Senhor para outras pessoas. Seja você forte e corajoso e me busque. E venha até mim e me conheça e ouça a minha voz. Não transmita isso para outros, é a sua vez. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu acesso ao Pai. Quando nós olhamos o texto de Lucas 19, do 35 ao 40, a gente vê o Jesus ele entrando ali em Jerusalém, né, num jumentinho. E eu quero ler com você esse trecho a partir do 35, que fala o seguinte, Lucas 19, 35. Então trouxeram um jumentinho, ou jumentinho até Jesus, e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu costumo dizer que eu tenho algumas referências ministeriais na minha vida. E uma dessas referências é um ministro de louvor chamado Ron Kenoly, do final da década de 80, começo da década de 90. E ele tem uma música muito interessante que fala sobre esse trecho. Ele conta um pouco essa história, né, de que nós somos pedras vivas, nós somos ali pessoas que estão na casa de Deus buscando o Senhor, mas de alguma forma, em algum momento, as nossas orações, a nossa busca, a nossa intensidade pelo Senhor, o nosso interesse pelo Senhor, eles cessam. E esse ministro, ele traz de forma incrível nessa música, e ele fala assim, olha, né, as nossas orações estão cessando, a nossa busca, a nossa vontade pelo Senhor está cessando, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não quero que nenhuma pedra clame no meu lugar. E eu vou falar uma coisa para você, querido, eu não quero que nenhuma pedra clame no meu lugar, que assuma o meu lugar, a minha posição de filho para clamar o nome do Senhor Jesus. Eu não quero que outras pessoas tenham que pagar o preço por mim para que Jesus venha falar comigo. Eu quero o Senhor. Eu amo o Senhor com todas as minhas forças e quero eu ter a minha possibilidade de buscar o Senhor. Então, com isso, eu encerro a minha mensagem nessa manhã, nesse momento. Então, com isso, eu encerro a minha mensagem. Que você busque ao Senhor, que você deseje ao Senhor, que você não dependa, como eu gosto de falar, não dependa de um Moisés na sua vida. Seja você o Moisés, seja você aquele que sobe ao monte, seja você que fale com o Senhor face a face, seja você aquele que escute a voz do Senhor para a sua vida. É claro, como falei mais cedo, nós temos os nossos pastores, profetas, líderes, homens de Deus que guiam a comunidade, que guiam as suas ovelhas. Mas isso não nos limita a buscar ao Senhor, a ter um momento de intimidade com Ele, a clamar o nome do Senhor. Não seja como pedras, ou não entregue às pedras aquilo que é para você fazer. Clame o nome do Senhor e Ele vai te atender e você vai ter uma vida de intimidade com o Pai. Deus te abençoe e até mais.